Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo do nosso quadro Design com a Pá, e agora formadíssima, né, gente? Então, hoje vim falar sobre bancada de porcelanato. É um assunto muito pedido por aqui quando eu falo sobre cozinha, né, bancadas. E aí eu vim falar um pouquinho sobre os prós e os contra, e o que eu acho, quais as vantagens, enfim. Espero que vocês gostem, e quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, hoje em dia quando se fala em bancada, logo vem aquela pergunta: vai fazer de porcelanato, vai fazer de pedra, natural, qual material você vai utilizar? E o porcelanato tem sido muito usado, tá? Super em alta mesmo. Aquele porcelanato que a gente usa assim no chão, né, no piso, na parede, a gente coloca ele na bancada também, tá? Então assim, o porcelanato é incrível, existem diversos tipos e modelos. Dá pra você, inclusive, fazer uma bancada como se fosse mármore, porém no porcelanato, que fica muito mais resistente. Então tem muitas vantagens, mas tem algumas desvantagens também. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos começar pelo custo-benefício. O porcelanato, existem diversos tamanhos. Desde aquele pequenininho, tipo 30 por 30, a aquele gigante de 1,20 m por 2,40 m, ou até mesmo 2,60 m. Tem formatos enormes. Então é uma grande vantagem nesse quesito, porque antigamente não tinha tanto formato grande, né? E aí às vezes acaba que você tem que, se você for usar porcelanato, você teria que fazer mais emendas e apareceria ali aqueles cortes, o que não fica tão bonito visualmente quando tem uma bancada muito grande. Agora, hoje em dia, com essa praticidade, com essa tecnologia, né, de ter grandes formatos no mercado, facilita muito por essa questão. Então, tipo, eu quero uma bancada bem grande. Você coloca um porcelanato maior, né, uma única peça, e você consegue sem emenda nenhuma. Então é bem legal. Ai, pai, eu não quero comprar grande formato porque tem um custo mais elevado. Você compra uma menor, de repente 1,20 m, e aí na hora dos recortes você tem que fazer um truque, tipo colocar na parte, por exemplo, da bancada de cozinha, na área molhada com a área seca, naquela divisão, realmente fazer algumas jogadas para não ter tanta emenda tão visível. O custo-benefício, assim, existe porcelanato barato e existe mais caro. Então vai de acordo com o seu bolso, tá? Na hora de escolher, como eu falei, os grandes formatos, eles são super caros. Caro tipo mesmo, sabe? Às vezes 500, 600 reais o metro. Então acaba que você vai, é bem parecido com uma pedra natural, por exemplo. Depende da pedra, né? Então por isso que ele tem um ótimo custo-benefício. Ainda que seja um grande formato, você consegue um preço às vezes muito melhor do que uma pedra natural, tá? Por exemplo, o quartzito, que é o que a gente usa na nossa casa, ele tem um preço bem elevado. Um granito comum hoje, por exemplo, o preto absoluto, tá na faixa de R$1.000 o metro. Só pra vocês terem ideia como as coisas subiram, né? Agora você vai pegar uma pedra artificial, por exemplo, o Silestone, outras, né, tipo o Corian, realmente o custo é bem alto. Então tem que se levar tudo, né, na hora de calcular e ver que realmente se adapta ao seu bolso, porque o seu bolso é o descanso dos profissionais, né, gente? Então sempre olhe todos os prós e contras e pesquise bastante para realmente ter um ótimo custo-benefício. Mas o porcelanato realmente, nesse quesito, ele sai na frente por ter variedade e um preço muito bom. Consegue, inclusive, várias promoções, né? O porcelanato, ele deixa um toque mais moderno, mais charmoso, até por essa questão de ter uma variedade enorme. Então você pode escolher o modelo do porcelanato que você quer. Quero um preto, quero um branco, quero um cinza, quero um assim assado com tal veio. Enfim, tem muita variedade, você escolhe aquilo que realmente vai fazer parte do contexto aí da sua casa, né, do design, e realmente você vai encontrar um belíssimo, porque tem muita opção. Isso é ótimo, né, porque acaba que na pedra a gente fica um pouco mais limitado com relação ao porcelanato. Outra vantagem maravilhosa é a baixíssima absorção, quase zero, de umidade. Então, tipo, derramei um líquido, ele não absorve com facilidade, tipo gordura. Gente, o granito, eu tenho aqui na nossa casa atual, é o ó. Tipo, a gente colocou, foi o que? O Desirê e branco siena que a gente usou aqui.
Ele era lindo quando a gente casou, sabe? Bem clarinho, super bonito. E hoje tá todo manchado. Porque ele absorveu todos os líquidos, toda a umidade, então não fica bonito, ele realça tudo. Ah, pá, mas o granito escuro ele não absorve. Absorve também, porém como ele é escuro não realça tanto. Isso é uma grande vantagem do granito escuro. Já no porcelanato não, a absorção é quase zero. Então assim, não vai ter problema, sabe, com relação a pedra, por exemplo. Então vale muito a pena. Ele tem uma ótima resistência a líquidos. Um vinho derramou, outros líquidos em geral que geralmente na pedra mancha, já no porcelanato realmente é uma resistência tremenda. O que você tem que ter cuidado é que pode manchar o seu porcelanato são produtos à base de ácidos ou cloro que acaba realmente danificando, mas isso é basicamente em todos os materiais, a gente tem que ter cuidado, né? E ele também, gente, ele é super resistente a alta temperatura. É resistente também a impactos, por exemplo, a gente pisa muito, né, no chão. Então, assim, se não fosse resistente, ele quebraria com facilidade. Outra coisa que muita gente, às vezes, não sabe é que o porcelanato ele é mais duro do que uma pedra natural, por exemplo. Ele é mais resistente. O que acontece que dá essa impressão dele não ter resistência como uma pedra, né, como um granito, um outro tipo de pedra? Pela espessura. O porcelanato ele vem geralmente 1,5 milímetro, às vezes uns mais grossos, uns mais finos, mas a pedra em si ela vem com 2,5, ela é bem mais grossa. E isso dá, né, realmente uma resistência maior para ela, mas não quer dizer que que ela é mais dura que o porcelanato. Não, se você cortasse a pedra na mesma espessura do porcelanato, ou ao contrário, você teria uma resistência assim surreal. Então é uma coisa que eu já tô desmistificando aí, que muita gente tem, né, uma visão totalmente diferente. O porcelanato ele pode ser usado para bancada de cozinha, bancada de banheiro, fazer mesa, enfim, o que você quiser, escada. O que você vai ter que ter muito cuidado é na hora de realmente fazer o acabamento para ficar perfeito e dar aquela impressão de um material assim absurdo, né? Que você vai olhar e falar, nossa, que coisa mais perfeita. Já vou falar para vocês sobre como que é feito tudo isso, mas existem tipos de porcelanatos, né, que a gente pode usar. Por exemplo, o esmaltado, que ele chega até o PI 5, é um dos mais resistentes. O polido, que deixa a casa super moderna, maravilhosa na bancada, fica maravilhoso mesmo, dá assim um efeito chiquérrimo. Tem o acetinado, por exemplo, sua casa é mais rústica, você pode colocar um acetinado, um amadeirado, vai ficar bem legal. E o porcelanato técnico, que é o mais indicado, assim, pela resistência dele ser maior, porém ele é mais limitado nos modelos, geralmente não tem tanta opção para você escolher, justamente por ele ser um porcelanato mais técnico, né, usado mais na área comercial, enfim. E aí, pá, como que eu devo fazer para escolher meu porcelanato para ele ser bem resistente? Você vai olhar o fundo desse porcelanato. Fundos acinzentados tendem a absorver menos umidade. Isso é o ideal na hora de fazer a sua bancada, para ter, né, uma bancada realmente melhor. Com relação à limpeza do porcelanato, para não ter problema, você pode limpar com detergente neutro, com saponáceo cremoso, esponja macia, nada daquelas que são mais ásperas, sabe? Nada que realmente dê atrito para não arranhar, né, o seu porcelanato, apesar que eles são muito resistentes, mas dependendo da esponja, que se ela for abrasiva, você pode estragar. E isso é fato, né, gente? Então a gente tem que ter cuidado. E outra dica muito importante é sempre diluir os produtos na hora de limpar. Isso serve para o piso, serve para a parede e para a bancada não muda. Então é uma dica ideal para você realmente não ter problemas. Gente, alguns contras da bancada e por que eu não escolhi fazer a bancada de porcelanato na minha casa. Primeiro, porque ele é feito em acabamento meio esquadria. O que é isso? Você corta o piso, né, em 45 graus e aí vai cortar um e outro e eles vão encontrar. Essa quininha acaba ficando muito frágil mesmo com o decorrer dos anos. Bateu alguma coisa ali na beirada com força, vai quebrar, não tem como. Ah, passa, soltou uma lasquinha. Ok, dá pra recuperar. Pega a lasquinha, coloca cola com massa plástica, dá uma lixadinha que volta e você realmente não vai ter problemas. Agora, se realmente bater com força, gente, nossa, detona o serviço, perde tudo. Porque não tem como, né? Imagina uma bancada enorme, quebrou uma beiradona ali daquela quina. Como que você vai recuperar? Ou você corta no lugar,
ou vai ter que trocar tudo. Então realmente é uma coisa que já me deixou logo assim com o pezinho atrás quando eu fui escolher pra casa nova. E, gente, canto vivo é um grande problema também, tem que ficar muito atenta com isso, tá? Pra não ter problemas de acidentes mesmo domésticos. E também acaba minimizando, né, as lascas e quebrar aí as quinas. Então fiquem atentos a esse detalhe. E aí, gente, a grande questão é, bancada de porcelanato, ela fica mais barata do que uma pedra natural, por exemplo, ou uma pedra artificial? Sim e não, depende. Depende do porcelanato que você escolheu. Às vezes você vai conseguir economizar bastante no revestimento, né? Consegue uma promoção e tal. Porém, na hora que chega na mão de obra, aí que vem a facada. Vem mesmo, gente. Você vai imaginar, mas não tem como ser tão caro. É um material que vai ser feito artesanal, sabe? Então, tipo, sua bancada ela não vai ser feita numa máquina. Ela vai ser feita toda no manual ali, pelo profissional. E ela requer muito cuidado. Tô falando isso pra vocês porque eu vivencio isso na prática, né? Na casa nova a gente tem muita meia esquadria. A gente fez na fachada, tá fazendo nas escadas, nos banheiros, não nas bancadas, mas tipo, o encontro de revestimento, tudo na meia esquadria, porque o acabamento é muito superior. Eu vou ter colocando pra vocês uns pedacinhos aqui que eu tenho de gravações, pra vocês verem como que funciona. E aí, gente, fica perfeito, mas tem que ter cuidado. E isso acaba demorando muito na hora da execução, porque o profissional ele faz com muito cuidado. Porque se ele errar um pedacinho, quebra a peça, estraga, tem que trocar, então o gasto é muito maior. E aí, juntando tipo, o revestimento que você tem que comprar, mais a mão de obra desse profissional que ele vai fazer exclusivo pra você, às vezes sai o mesmo preço se você fosse fazer de um granito, por exemplo, numa marmoraria. Então tem que avaliar, sempre pesquisar bastante. Cada profissional tem um valor. Hoje em dia as marmorarias também já fazem esse serviço, às vezes com preço melhor, mas na maioria das vezes sai a mesma coisa, sendo super sincera. Você vai na marmoraria e faz o orçamento, vocês vão ver basicamente a mesma coisa. A não ser que, tipo, eu olhei e orcei uma pedra natural que, sei lá, era 1.500, 2.000 metros. E aí mais a mão de obra realmente vai sair muito, muito mais caro do que o porcelanato. Mas aí você vai pesar realmente, né, o valor, tá? Pesquisa bastante, faz orçamento que vai valer a pena você ver aí certinho o que vai se adaptar à sua realidade. E aí, então, gente, a mão de obra, ela é cara. Então, às vezes você vai achar que vou gastar barato porque o porcelanato, sei lá, foi R$100 o metro. Vai ficar barato, vou gastar 2 peças. Não, vai gastar muito mais por conta da mão de obra. E o tempo de execução, se você tem um prazo muito limitado, quando você coloca meia esquadria, seu prazo vai lá na frente. Tô vivendo isso na prática, porque realmente acaba demorando muito mais. Muito mais. Você coloca uma semana de prazo, você vai demorar umas 2 ou 3, porque é muito delicado, é um serviço muito, assim, tem que ser muito bem feito pra ficar lindo, pra ter um acabamento bacana, e não pode ter erro, né? Porque erro mexe muito no nosso bolso, né, gente? E o profissional, ele foi contratado pra realmente fazer um serviço muito bem feito. Então ele tem que ter muito cuidado ali na hora de cortar, e aí a execução acaba demorando mais tempo. Então calcule isso bastante na hora de fazer isso, a bancada, pra não colocar um tempo muito curto e achar que vai dar tempo, porque às vezes não dá, tá? E agora sobre durabilidade. A durabilidade do porcelanato, ela é maravilhosa por ele ter uma alta resistência, como eu já disse. Porém, a questão das quinas deixa um pouco a desejar. Como que é feito toda essa bancada, toda a instalação? Geralmente é fixado na parede por mãos francesas. É chumbado o metalon na parede e apoia por cima. Mas tem pessoas que fazem base de alvenaria, o que não é tão legal porque acaba, por exemplo, tendo uma movimentação ali por conta da argamassa, então pode trincar o seu revestimento. Ela acaba ficando com uma espessura um pouco mais larga, porque tem que passar tanto a argamassa embaixo na bancada de alvenaria como no porcelanato. Tem que colar peça por peça. Não é uma opção tão bacana. O que o pessoal tem usado mais hoje em dia é feito à base de metalon. E aí é feito a bancada por cima. Realmente garante mais do que a base em alvenaria. Outra coisa que pode ser feita para ter uma durabilidade maior e ficar uma resistência assim muito superior é você às vezes comprar uma pedra mais baratinha, um granito mais baratinho, ou às vezes uma ardósia, e aí colar por baixo no fundo dessa bancada. Ou até mesmo dobrar o porcelanato, pode ser até um mais baratinho, tá? Do que o que você está usando por cima, e aí fica duplo, ele fica mais grosso. Então, tipo, vou picar uma carne, você coloca a tábua, mas ao mesmo tempo
não tem muito perigo, porque tá, tipo, resistente por baixo, ainda tem o metalon. Então dá mais resistência, tá? Enfim, gente, basicamente é isso. Eu amo bancada em porcelanato, já vi pessoalmente, fica lindíssima. Ó, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. As beiradinhas, tá vendo? Se bater, dá uma machucadinha, arranha bastante. Aparece dedinhos, meio complicado. Mas é linda. Mas também vi os prós e os contras pessoalmente, conversei com quem tem, pesquisei muito quando fui escolher para casa nova e realmente acabei optando pela pedra natural. A gente escolheu o quartzito, que não é um granito, ele realmente tem uma resistência assim extremamente maravilhosa. E aí até deixar o link aqui abaixo pra vocês quando eu fui escolher, quando chegou, eu falei um pouquinho mais sobre como que é o quartzito, aí vocês podem conferir, eu expliquei como que ele é formado, né, enfim. E aí a gente acabou optando por ele por ter uma durabilidade, assim, ao longo dos anos muito, muito longa. E aí eu bati realmente os prós e contras de tudo isso que eu falei com vocês e acabei chegando na opção. Não foi mais barato do que o porcelanato, realmente sai mais caro, mas pra mim realmente foi a melhor opção, sabe? Eu consegui rochas naturais maravilhosas, a cor que eu queria, então eu realmente medi tudo que eu tinha de dúvida e gostei mais do quartzito. Mas a gente usou muito o porcelanato em casa, em outras áreas, né? Não em bancada. Mas assim, gente, tá usando demais, você tem muitas opções, pode deixar sua casa super moderna e fica lindíssimo, mas é realmente pesquisar bastante, procurar um bom profissional que faça um acabamento muito bem feito para você ter um resultado satisfatório. E é isso, me conta aqui abaixo se você tem bancada de porcelanato, se você recomenda, qual a sua opinião sobre isso, se você está em fase de obra, o que você está escolhendo aí para sua casa. Se vocês quiserem que eu faça um sobre pedras ou rochas naturais, pedras artificiais, eu também posso fazer, falar um pouquinho sobre elas, comenta aqui abaixo. E é isso, clique em gostei, compartilha com as amigas e vem se inscrever no canal. Eu tenho uma playlist inteirinha sobre design com a pá, aqui abaixo falando um pouquinho sobre obra, né, design de interiores. E me sigam também no meu perfil profissional. Agora que já colei grau, eu vou me organizar para tentar começar a exercer, né, minha profissão, nem que seja aos pouquinhos. Mas eu vou tentar começar a me organizar, então me sigam lá no meu Instagram, tá joia? E é isso, um beijo e até mais. Tchau!